Bom dia, eu sou Sara Araújo e está no ar o Seu Agora. Aqui você acompanha as principais notícias de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Tudo de um jeito simples e direto. No mercado de trabalho, cobrar resultados é parte da rotina de qualquer líder. Mas como equilibrar pressão, metas e saúde mental? O aumento dos afastamentos por transtornos mentais acende um alerta para as empresas e gestores. E quem está à frente das equipes também precisa aprender a lidar com a própria pressão? Para falar sobre esse desafio e sobre como construir uma liderança mais humana e estratégica, a gente conversa agora com a psicóloga e mentora de líderes Cíntia Lima. Muito bom dia para você, querida. Bom dia, Seja Sara. bem-vinda. Muito obrigada, é ótimo estar aqui com você. Cíntia, por que a saúde mental se tornou um desafio tão importante para as empresas? Você sabe que hoje a gente tem um índice de afastamento significativo, muito mais do que anteriormente a gente tinha outros, ortopédicos, enfim, a saúde mental cada vez mais tem sido um dos grandes motivos de afastamento. Além disso, é com saúde mental que as pessoas estão inteiras para serem ainda mais produtivas. Então, quanto mais eu tenho um ambiente de trabalho saudável para que mentalmente as pessoas estejam bem, mais eu gero resultados. Então, virou estratégico cuidar da saúde mental. Virou essencial, na verdade. Sem dúvida. E quais são as principais pressões que afetam quem ocupa um cargo de liderança? Esse equilíbrio, como você bem disse, esse equilíbrio, como que eu gero resultados, cumpro os processos, avanço na tecnologia, no processo de inovação, me mantenho significativo frente à concorrência e, ao mesmo tempo, gerencio as pessoas, com suas dificuldades, diferenças, particularidades. Como é que eu gero o movimento para que essas pessoas possam ser influenciadas a gerarem esses resultados. E esse é um grande desafio, porque às vezes ele pesa a mão, às vezes ele tira a mão, e como é que eu gero não, eu tenho que garantir resultados sem perder as pessoas. Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Eu preciso garantir esse processo sem negligenciar a gente. Então, esse é o grande desafio. E assim como ele aprendeu ou ainda está aprendendo, gerenciar a rotina, a atividade técnica dele, também pode aprender gestão de pessoas. Também pode aprender a liderar gente. E Cíntia, como cobrar resultados sem colocar a saúde da equipe em risco? Eu acho que o olhar de propósito, não esses de frase de caminhão, sabe, Sara? Mas quando a equipe ela começa a se engajar pelo entendimento de que nós temos um objetivo comum e na medida que a gente alcança os objetivos comuns, cada um também tem os ganhos, porque você vem trabalhar também para objetivos pessoais. É verdade. Nossa, eu tô aqui porque eu quero crescer na minha carreira. Então, objetivos e metas materiais e imateriais, Porque com esse dinheiro eu vou viajar, vou pagar a faculdade do meu filho, vou poder dar para minha família aquilo que eu não tenho. Então, cada um também está por motivos, Como eu disse, materiais ou imateriais. Quero ter status, quero ter poder, quero poder desenvolver, minhas competências, enfim. Só que quando isso vira uma rivalidade entre o time, isso é muito ruim, Ou quando as pessoas não entendem que, não, nós estamos aqui, você vai ser, de alguma forma beneficiada, mas o nosso propósito é esse, como equipe, como time. Então ele vai transformando o senso de propósito, a gente engaja por aquele motivo que nos uniu. Mesmo que, sabe, Sara, mesmo que às vezes a gente não goste de algumas pessoas que trabalham conosco. Porque esse também, às vezes, é um motivo de a gente ir perdendo saúde. Nossa, eu vou ter que trabalhar, mas eu vou encontrar com a Sara. Sim, você vai encontrar com a Sara, mas percebe que não é a Sara social. Você não precisa se relacionar com a Sara lá fora. Como que vocês podem trabalhar um código de conduta juntas para aquele que é o trabalho que vai ser entregue pelas duas, vai acontecer de uma maneira saudável para você e para a Sara. Como saber diferenciar o pessoal do trabalho? O desenvolvimento da inteligência emocional, ele nos leva para esse lugar. Porque quando eu consigo reconhecer as minhas emoções e começar a regulá-las, Quando eu digo reconhecer, por que será que aquilo me irrita na Sara? E eu me distanciar disso, não, isso é sobre ela. Então, eu consigo, inclusive, ser mais empático.
talvez a Sara haja dessa maneira, porque tem alguma coisa também que incomoda. Então, mais uma vez aqui parece muito simples, mas é bem dentro disso. Eu desenvolvendo a inteligência emocional, que requer 5 capacidades básicas para ela estar desenvolvida, você vai se sentir mais seguro com você, então a sua autoestima, autoconfiança, coragem, ousadia, né? Ou seja, competências mais pessoais, bem como essas competências sociais. Não, trabalho em equipe, influência, persuasão, né? Liderança, porque agora eu estou bem comigo, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. E aí, como você perguntou, separando. A Sara profissional pode não ser a minha amiga pessoal. E trabalhar cada uma dessas esferas. Então, a esfera aqui profissional, a Sara é necessária, né? Na esfera social, a Sara não é necessária, não me é relevante, não me é importante e a gente não vai ter contato. E tá tudo bem, tá tudo certo. Para ambos os lados. O respeito, né? Boa. E aí a gente passa a respeitar todas as pessoas, independente do sentimento. É verdade. E como o líder pode perceber que o funcionário está sobrecarregado? Ah, isso é bom, né? Ou seja, quando a gente começou a olhar, a partir inclusive da NR01, né, que veio com esse olhar dos aspectos psicossociais, né, influenciando o ambiente de trabalho, os líderes começaram a ser pressionados, talvez essa não seja a melhor palavra, para, opa, você também é um risco psicossocial. Sim. Você também pode adoecer o seu time. A maneira como você lida com as pessoas pode ser extremamente danoso à saúde mental. E uns dos sinais e sintomas, por exemplo, que você pode começar a perceber onde você está influenciando negativamente, você tem uma divisão mais clara das tarefas e responsabilidades, porque às vezes essa distribuição de tarefas não está muito equilibrada. Né? O volume de atividades é uma sobrecarga, né? Ou seja, dá mesmo para fazer tudo isso ou uma doce ilusão nesse curto espaço de tempo, né? Então esse senso de realidade, se aquela atividade não está em sobrecarga. Eu digo que uma boa medida é o nível de competência, o nível de dificuldades, eles estão em equilíbrio. Há sempre uma dificuldade um pouquinho acima que coloca as pessoas no desafio. Mas muito acima leva as pessoas só para ansiedade, frustração. Eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir fazer. Então, quando isso entra em desequilíbrio, a sobrecarga é um problema. A sua distribuição de tarefas, além de outros aspectos. Até, por exemplo, uma conduta abusiva. Então, o assédio moral, ele é uma conduta que leva as pessoas ao adoecimento. Como diz a lei, o assédio moral é uma conduta frequente, repetida, abusiva, que vai gerando esse dano à dignidade da pessoa. E aí sente o que é abusivo? Ameaçadora, constrangedora, né? Então muitas vezes o líder ele tem essa postura, né? E aí seja ele, porque às vezes eu digo que tem muito a ver com o senso moral, né? Ah, mas não é tão errado assim. Sim. Pois é. Ah, mas eu também passei por isso. Pois é. Mesmo que o seu senso Mas moral... faz parte do processo. Faz parte do processo, isso. Aí eu digo, líder, mesmo que o seu senso moral diga que não é tão errado assim, é errado. Sim. Não é? É insalubre, é inadequado, é constrangedor, é ameaçador, é disfuncional. Então, quando a gente começa a trazer ao líder consciência de que como ele está conduzindo o time, leva o time a esse lugar, ele é o risco psicossocial. Né? A conduta dele, o comportamento dele, o gerenciamento dele está levando a equipe a não ter saúde mental. Porque o líder já deve pensar assim, eu preciso organizar a equipe e manter o equilíbrio para que todos façam o seu trabalho da melhor forma, mas acaba que pode elevar a pressão, né? É isso. E sabe, Sara, não tem problema, porque eu também preciso dizer às equipes que, gente, a gente está indo trabalhar, então vamos pensar juntos. Você tem um contrato, adulto trabalhando. Seu líder, não é? Ou a empresa, enfim, combinou com você. Você não entregou, você vai ser cobrado. Verdade. Opa, você tem um jeito certo de fazer, um processo, uma lei, uma norma, um procedimento, um acordo. Você fez errado, você vai ser corrigido. Verdade. Você está na entrega ou no comportamento
não de acordo com o nosso código de conduta, nossos combinados, você vai receber um feedback negativo. Então veja, no ambiente de trabalho você vai ser corrigido, você vai ser cobrado, você vai receber um feedback negativo, você vai ser sinalizado por um erro, e isso é natural e precisa acontecer, porque as empresas estão ali para gerar resultados, né? A gente não está para brincar de trabalhar, né? A gente precisa gerar resultado. Então isso é natural. E o líder e eu então entendemos que eu posso fazer, agora o como faz diferença. Então eu não preciso ter uma comunicação agressiva para cobrar. Eu não preciso ter uma comunicação violenta para sinalizar um erro. E porventura, inclusive, liderados, né? Quando eu não cumpro e eu estou sendo cobrado e não melhoro, não é? Eu estou recebendo feedback negativo no sentido de construir um movimento melhor e eu não melhoro, né? Ou seja, eu preciso ser cobrado o tempo inteiro porque os nossos acordos eu não estou cumprindo. Então, talvez você vai precisar ser desligado mesmo, porque alguém precisa fazer essa tarefa. Alguém precisa cumprir essa rotina e o líder está ali, dentre vários papéis, a fazer isso acontecer. Então, eu também tenho que cumprir com a minha parte, né? E o líder dando essa maturidade também à sua equipe, ensinando, treinando, desenvolvendo, aperfeiçoando, orientando, né? Eu vou sinalizando para as pessoas, aí volto até naquela pauta que a gente teve, da porta para fora, inclusive a gente pode ser amigo, mas aqui eu preciso que você entregue o que a gente combinou. E é muito difícil às vezes, por quê? Porque às vezes eu posso ter um líder, aí eu entro de volta para os líderes, que encontra os seus preferidos, né? Os seus queridinhos. Sim, muito comum, né? É, E a gente está falando assim muito sobre o que o líder pode causar, o efeito que o líder pode causar na vida das pessoas que estão trabalhando com ele. Mas assim, e quando o próprio líder está cansado ou sobrecarregado, o que fazer? espetacular, sabe? Eu posso ter algumas respostas, Sara, mas eu vou dar assim, ó, procure ajuda profissional. Né? Ou seja, como que eu lido? Nossa, eu começo a ver, e aí tem sinais e sintomas, né? Porque o dia último ali, que você não respira em uma crise de ansiedade, ela não começou ali, ele deu sinais, ele teve sintomas. Né? O dia que você está esgotado, que você perde até as suas faculdades mentais mais simples, né, em estado de burnout, não começou ali, ele deu sinais, ele teve sintomas, né, e qualquer item ligado à saúde mental. Então, líder, qualquer sinal ou sintoma que você tenha, e mesmo que você não tenha, eu já recomendo para todo mundo, né, buscar apoio terapêutico, mas qualquer sinal ou sintoma, faça isso acontecer. Né? Busque ajuda. Cíntia, sinais e sintomas. Gente, você dorme 8 horas e você não tem um sono restaurador. Tem alguma coisa errada, sua cabeça não está parando. Sim. Né? Para chegar no trabalho começa a dar uma palpitação no coração, a mão fica suada, meu Deus, não quero ir para aquele lugar. Ou seja, isso, um pingo que cai, nossa, uma irritabilidade que vai para além do normal, do natural, né? Uma explosão que acontece com você, ou uma implosão que Isso são acontece. sinais, né? São Ele deve sinais. observar. Tem alguma coisa acontecendo. Né? E quando eu mais proativamente, preventivamente, busco ajuda terapêutica, mais eu começo a entender onde está, inclusive, os meus limites. Né? Onde eu não posso sacrificar a minha saúde mental como liderança. Né? E quando a gente busca ajuda, nós vamos entender que é possível expandir os limites, inclusive. Então eu percebo que assim, nesse estado de consciência, eu só consigo chegar até aqui. Mas na minha busca terapêutica, eu vou conseguir expandir, você vai perceber. Porque você vai perceber que aquilo que te incomodava, que era um fator desencadeante, uma vez resolvido, não vai te incomodar mais. Que aquela situação que te irritava, te tirava de controle, com autoconhecimento, sabendo lidar com essa raiva, você não vai mais ficar no extremo. Então, ou seja, você entende seus limites, você pode expandir os seus limites e ser ainda mais produtivo e positivo. Então, vale sempre procurar ajuda. Isso vai te ajudar, inclusive, no teu funcionamento, né? Do dia a dia, do teu próprio ser, da tua forma de agir com o teu liderado, né? Perfeito. Você falando me lembra da própria definição de saúde mental. A definição, o olhar, né, da saúde mental
um jeito da Organização Mundial de Saúde sinalizar é: eu consigo ter a capacidade, com saúde mental, de usar as minhas próprias capacidades. Render sob pressão, né? Me manter aí na pressão rotineira e me manter produtivo, positivo com a minha comunidade. Então, quando a gente começa a estudar nessa perspectiva, veja, é o que você falou, eu consigo usar as minhas capacidades. A pessoa no esgotamento, numa depressão, né, mesmo que leve, né, nessa tristeza aí já mais profunda, ela não consegue usar as próprias capacidades. Né? Uma tarefa que eu faria em meia hora, eu vou levar 2 ou 3 horas, com muita distração, né? Eu mesmo, certo? Eu não consigo concentrar, eu não consigo manter foco, né? Então, você não rende sob pressão. Eu digo que o render sob pressão rotineiras, estresse rotineiros, ó, eu sou um elástico e eu volto, né? Eu tenho usabilidade, né? E eu não vou me levar no extremo, para eu não me esgotar completamente, né? Mas eu consigo voltar, né? E faço atividades que me mantêm voltar, né? Então eu estou ali no trabalho concentrado 8, 10 horas. O que eu faço fora também alimenta essa saúde mental. Porque quando eu e você a gente vem trabalhar, a gente não deixa lá na árvore, né? A SARA integral, a Cintia integral, né? A nossa individualidade, ou seja, eu não divido. Então eu venho individual, único. E eu trago uma mochila inteira, só que às vezes eu não estou cuidando disso, né? Fora do trabalho também. É muito importante isso, muito interessante. Nós estamos recebendo hoje no programa agora a psicóloga e mentora de líderes, Cintia Lima. Ela está aqui nos explicando como manter a saúde mental no trabalho, tanto para os líderes quanto para os liderados, que são as pessoas que trabalham naquele ambiente. E Cíntia, porque muitos líderes têm dificuldade para mostrar as vulnerabilidades? Boa, que pergunta maravilhosa, Sara. A gente veio de uma cultura, imagino eu aqui conversando, né, pensando agora, que o líder precisava ser aquela pessoa que resolvia todos os problemas, que tinha todas as ideias, que era forte diante de todas as circunstâncias, que tinha todas as respostas. Por isso ele virou líder. Por isso ele virou o gestor. E isso ainda está muito cristalizado, né? Ainda está muito forte na mentalidade de muitas empresas e muitas pessoas nesse papel de gestão. Então, parece que quando eu não dou resposta para todas as perguntas, eu sou ignorante. E eu preciso te dizer que a gente é ignorante mesmo em muitas coisas, isso é natural. Né? A gente tem muitas competências, mas a gente também tem muitas incompetências. E tá tudo bem, líder. Veja, quando ele não consegue resolver, ele mesmo resolver todos os problemas, é como se ele não servisse para aquela cadeira. E isso não é verdade. Então, ele sente essa dificuldade de dizer mesmo, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho todas as respostas, sem que para ele pareça uma pessoa fraca. Né? Então ele acha muitas vezes que se isso acontecer, nossa, eu sou fraco, eu sou incompetente, por que fulano tá ali, né? Você não deveria ser o líder. Isso não é verdade. Quanto mais o líder mostra sua humanidade e junto com a equipe, gente, a gente tem esse problema aqui, lembra? A gente tem um propósito que é comum. E eu posso, olha, gente, eu não tenho muita essa habilidade não, mas a Sara é espetacular nisso. Né? Sara, o que você acha que a gente pode? Né? Inclusive, tem muitos líderes de uma geração, né, que tem muita dificuldade em lidar com inteligência artificial, por exemplo. E aí ele começa a liderar alguém nativo digital e ele possa usar isso a favor, né?
Gente, olha, Joãozinho, você é ótimo, né, nisso, eu tenho muita dificuldade mesmo. Qual a sua sugestão? Qual a sua ideia? Então, quando o líder começa a enxergar que usar a equipe nos seus potenciais e se somarem, né, nas suas próprias fragilidades, se complementarem, não tem a ver com sua fraqueza. Pelo contrário, tem a ver com a sua fortaleza como liderança de gerir um time plural, inclusive em competências, e aproveitar o melhor para gerar resultados. Aí aquilo que você me perguntou, quando ele não consegue fazer isso, ele só gera pressão na equipe e nele mesmo, né? E ao invés de serem produtivos juntos, né? Aí quem poderia resolver e ele não sabe, mas ele isola aquela pessoa, às vezes com medo. Não, se eu pedir a opinião do pessoa, vai parecer que o Joãozinho é melhor que eu e posso perder a minha posição. Então, tudo isso é pressão para ele. Não, líder, sabe o que acontece? A gente é humano mesmo. Eu brinco às vezes no treinamento, ó, todo mundo é meio mais ou menos. Não é? Todo mundo é meio mais ou menos. A gente tem pontos fortes e pontos fracos. E juntos é que a gente é fortalecido. Então, esquece, líder. E isso, a busca terapêutica ajuda ele. Por isso que eu falei, aí ele vai se expandir. Nossa, tá vendo que não é... Eu não sou fraco porque eu tenho vulnerabilidade, não é? Eu sou forte porque eu reconheço que sou humano e posso lidar com a minha humanidade. Eu acredito que é uma opinião pessoal. Tá bom. Todos os líderes deviam ser acompanhados psicologicamente. Por Eu quê? também. Porque às vezes eu acho que ele pode até não ter um problema psicológico, alguma fragilidade, mas ele acaba adquirindo por ter que estar nesse cargo e seguir essa cartilha, né? É verdade, Sara, faz sentido mesmo, né? Eu digo todo mundo, tá bom? Mas quando você enfatiza para o líder, ganha ainda mais força. Porque ele vai passar por essa pressão. Porque ele é cobrado por uma alta administração, ele é cobrado pela equipe e ele fica ali Nesse naquele meio. redemoinho, né? Ele fica ali naquele meio. Então, quando ele está mais fortalecido emocionalmente, quando ele está mais fortalecido nas capacidades de lidar com essa pressão, ele vai se manter mais saudável, responde melhor para cima e atende melhor embaixo. Né? Legal. E, Cíntia, como dar esse feedback e fazer cobranças sem criar um ambiente de pressão e medo ali no trabalho? Excelente. Então vamos pensar. Tem uma boa base que é em cima do que a gente está falando, que é criar e construir um ambiente de segurança psicológica. Então, antes de ser o feedback, precisa e pode ser uma cultura onde sinalizar se você vai bem, eu elogio, reconheço. Se você vai mal, eu te oriento e sinalizo o erro. Então, quando isso é cultural, né, ou seja, deixa de ser pessoal, né? Não. Gosto ou não, esteja feliz ou não em ter que sinalizar, mas Sara acertou, elogio, reconheço, valorizo. Sara errou, não é? Corrijo, reoriento. Dito isso, eu vou construindo um ambiente que o inverso também funciona. Líder, eu acho que você não foi muito bem aqui não. Você não foi muito legal aqui não. Contrário também, nossa, chefe, que maravilha, que algumas pessoas ainda chamam chefe, né? Ótimo, chefe, olha, parabéns, querido chefe. Não tem problema, não é uma nomenclatura, certo? Que muda. Né? Às vezes a gente escuta curso, chefe e liderança. Querido, a gente está fazendo gestão e liderança ao mesmo tempo, tá tudo misturado. Dito isso, então veja, eu naturalizei. Então as pessoas se sentem psicologicamente seguras para interagir. Independente da sua posição, líder, elas se sentem seguras em expressar suas ideias, suas opiniões, sua sugestão, inclusive para você. Então, nesse ambiente que você construiu, percebe? Quando acontece que você tem que dar o feedback, esse negativo, que por vezes, né, traz essa pressão, esse desconforto para os dois lados, já é natural. Sim. E aí, tem técnica para isso. Na hora que eu já tenho esse processo mais natural, o feedback é uma informação que você dá sobre um comportamento ou um resultado que a pessoa teve. Se foi bom, você elogia, se foi ruim, você corrige. Então, percebe? Deixou de ser uma pressão. Tenho que dar um feedback negativo para a Sara. Não, já nos é natural, como membros da mesma equipe, nos sinalizarmos como as coisas estão indo. Né? Então, percebe que deixou de ser uma pressão? Um peso, né? Um peso, uma carga, e passou parte do seu gerenciamento. E, Cíntia, quais comportamentos podem indicar
que uma equipe está no limite? Boa. Ó, afastamentos constantes, né? E a gente chama muito de absenteísmo, né? Esse é o nome. Então, eu tenho muitas faltas dentro da minha organização, da minha equipe, mas eu sinalizo também o presenteísmo, não é? As pessoas estão lá, mas elas não estão 100%. Né? Erros frequentes, atividades que a pessoa sabia fazer, sabe fazer e ela não está mais conseguindo fazer com tanta precisão. Isolamento, aquela pessoa um pouco mais isolada do todo, fofocas, intrigas, brigas sem razão, sabe? Confrontos, conflitos sem razão. Então, esses são sinais de que alguma coisa não está bem. As pessoas se omitem a dar opinião, sabe aquela harmonia disfarçada? Ah, então vai. Então, a gente começa a perceber, opa, essa equipe não está fluindo para o resultado. Essa equipe não está fluindo para fazer e para produzirem juntas. E aí ele começa a perceber, pelo absenteísmo, presenteísmo, né, pelos distanciamentos, os grupinhos. Nossa, como tem panelinha. Né? O Joãozinho com o Pedrinho e com a Maria só andam juntos. Né? E aí, quando eu preciso fazer um trabalho que inclua a Gisele, já deu ruim. Né? Então, esses sinais de que a equipe, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar e resolver. Muito legal. E o excesso de reuniões, mensagens e cobranças fora do horário podem afetar? Podem afetar. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque, vou usar o mesmo termo que eu usei agora, quando eu estou fora do trabalho, eu ter a oportunidade também de me reenergizar, né? De me retroalimentar. Então, fora, o que eu e você podemos fazer? A gente vai num cinema, a gente lê um livro, a gente vai ao restaurante, a gente vai correr, né? Vai nadar, enfim, vai fazer outras coisas na vida, vai namorar, vai passear, enfim. E isso é uma maneira da gente ir se mantendo inteira, né? Oscilando. Né? Muita carga na mente, como é que eu vou fluindo de uma maneira mais tranquila, né? Vou na academia, enfim. E na hora em que isso hora nenhuma desassocia, eu tô no cinema e tô respondendo aqui um WhatsApp. Eu tô no restaurante, olha gente, com licença aqui que eu tenho que responder uma coisa do meu trabalho. Né? Ou seja, eu podia estar com a minha família naquela hora, né, fazendo a minha relação familiar e eu tô tensa porque, né, 2 horas meu chefe vai me ligar porque eu tinha que ter terminado um relatório e só que o relatório é para terça-feira, mas ele é ansioso, ele quer saber se eu já terminei mesmo. Enfim, né? Então, gente, então eu tô fora do trabalho, mas eu tô o tempo inteiro trabalhando. E aí veja, essa mente vai o quê? Gente, não aguenta. E às vezes é uma mente desse tamanho, o jeito lúdico da gente, num corpinho que já não está mais aguentando, né? E, Cíntia, como estabelecer limites sem prejudicar a produtividade do trabalho? Pois bem, vamos pensar juntos. Quais são essas rotinas? Quais são essas tarefas? Porque muitas vezes, Sara, e eu acompanho bastante várias equipes em vários estágios do seu desenvolvimento, e muitas vezes faltam alguns pontos bem rasteiros que vai nos ajudar. Então, muitas vezes a equipe nunca parou para pensar quais são as tarefas que a gente precisa. Quais não é falta de tempo, é falta de competência. Com muito amor e respeito, você que me vê e me escuta. Porque às vezes eu faço em 2 horas aquilo que se eu tivesse aquela competência para usar aquela IA, por exemplo, eu já reduziria para 15 minutos. Né? Então, o primeiro passo vamos olhar toda essa rotina, porque às vezes a gente simplesmente recebeu, olha, gente, isso aqui faz assim e a gente simplesmente começa a fazer. Então, para pensar, como que está a sua rotina? Quais são as suas tarefas? Essas tarefas, será que não existe um jeito mais fácil, mais simples, mais rápido, mais eficiente de fazê-la? Porque às vezes eu estou repetindo, eu vejo equipes que ainda imprimem para corrigir, depois elas digitam o que tem que corrigir, tudo assim, manual, né? E hoje a gente já tem tantos recursos para não fazer isso, mas tão operacional, né? E então você não precisaria dessa carga em tempo
e em atividade. Verdade. Então, eu acho que esse pode ser um bom primeiro caminho para você reavaliar a sua rotina. Às vezes você se depara fazendo atividades que você não precisa mais fazer. É que você gosta, você acha muito legal e você continua fazendo. Então, se é sobre rotina, sua pergunta, sobre tarefas, primeiro passo, reavalia a sua rotina. Identifica dentro da sua rotina atividades que não precisam mais ser feitas e você vai encontrar, aposto com você. E há atividades que você pode otimizar, potencializar essa atividade. E aí sim, com uma carga mais realista, a gente identifica, faz um mapa aí, se realmente eu consigo fazer com saúde 8, 9, 10 horas essa tarefa. Eu acho que aí entra a meta das prioridades do dia, Isso, o que é né? importante, o que é circunstancial. Porque, Sara, eu tenho aquela atividade, vou trabalhar. Eu vejo gente passa 1 hora, 2 horas. Se a gente for contabilizar a semana, ele passou umas 3 horas fofocando. Porque a cada 20 minutos que você fofoca por dia, você somou, você tem 2 horas na semana. Né? Não é? Pois bem, né? Pra gente tirar um sorriso nosso, mas refletirmos. Então, opa, isso não é importante, isso é circunstancial. Então, isso não pode ter tempo do meu tempo, porque na hora que eu dou tempo do meu tempo para o que é circunstancial e eu preciso entregar aquilo que é importante, eu estou me prejudicando. Né? E às vezes eu quero dar a justificativa que é falta de tempo, mas é falta, como você disse, a gente já falou sobre competência, às vezes é falta de aprender a priorizar o que é relevante e deixar para depois ou para nunca o que é simplesmente circunstancial. Não precisa ter a agenda na sua agenda. É difícil, né? É difícil, é muito difícil, mas é importante, Sim. é essencial. A gente está recebendo hoje a psicóloga e mentora de líderes Cíntia Lima, que está dando dicas preciosas para você viver em paz, tranquilo no seu ambiente de trabalho, conseguir otimizar o trabalho com o seu líder, para a saúde mental tanto do líder quanto do liderado. E Cíntia, qual é o impacto de um ambiente que o funcionário tem medo de errar? Ai, gente, veja, quando você coloca ali que o erro é um crime, não é? Mais uma vez, gente, quem nunca errou, atira aí a primeira pedra. Ditado mais que certo Pois esse, né? bem, né? Então veja, não é sobre banalizar o erro. Porque eu, você e ninguém, imagino eu, com saúde mental, a gente quer errar. A gente não quer errar, a gente não quer fracassar, né? A gente não quer nada disso, né? Saúde, eu quero acertar, eu quero conquistar, eu quero... Mas o erro, ele faz parte. E mais uma vez, eu digo assim, não cai no mesmo buraco, né? Mas o erro vai fazer parte. E quando eu, líder, eu coloco o erro quase como um crime, as pessoas, elas escondem o erro, elas vão se sentir ainda mais pressionadas, né? Elas vão por um caminho que muitas vezes não é o mais assertivo. Vou te dar um exemplo. Eu errei, mas eu não tenho eu me sinto ameaçada, como você disse, pressionada a não errar, eu não conto para o meu líder. Aí eu vou conversar com a Joaninha me dá uma sugestão que não é lá muito adequada. E aí vira o erro em cima do erro. Né? Opa, líder, mais uma vez, não é sobre banalizar ou você achar o erro bom. Mas é você entender que é natural, é humano errar. Então, quando a sua equipe tem liberdade, voltando lá no olhar de segurança psicológica, de mais prontamente dizer para você assim, ó, Sara, eu errei, ó, isso é que eu deveria fazer assim, me ajude, como é que a gente poderia corrigir? Olha, Cíntia, é isso, né? E você depois dá um feedback, se é um erro recorrente, depois você conseguir, líder, entender por que aquilo está acontecendo, mas resolve o problema, né? Sem matar aquela pessoa, né? E às vezes a gente fere até a identidade, né? Nossa, você é muito incompetente, como assim? Não é? Até meu filho de 2 anos faz isso com mais fácil, né? Coisa... Eu tô chamando a pessoa de burra, né, gente? Né? Então, na próxima vez, ela não vai querer vir com você. Em treinamento com os líderes, eu sempre digo assim, ó, sua conduta, seu comportamento gera impacto. E todo impacto tem consequência. A gente aprendeu isso na lei da física. Toda ação tem uma reação. Então, se o seu colaborador ele não se sente seguro em falar para você o que não está funcionando, não é? Qual é a consequência? Muitas vezes é essa. Eu não falo, eu escondo o erro. Né? Só que se é um erro vai pipocar em algum momento, é pior para você, é pior para sua área.
né? Então, quando as pessoas têm liberdade para sinalizar as dificuldades, os erros, as situações, você, inclusive, sinaliza muito mais rápido como corrigir. E Cíntia, aí o líder às vezes me pergunta, mas Cíntia é a mesma pessoa sempre, então o que que ela não sabe de uma tarefa que ela está fazendo e você está fingindo que não vê que ela não sabe? Não é? Porque se ela está errando sempre no mesmo lugar e ela quer acertar, primeiro vamos não saber, né? E ela quer acertar, você está treinando? Você está desenvolvendo? Porque senão você tem uma pessoa que não sabe, embora queira, né, realizando uma atividade. Então vai acontecer o erro. Porque, gente, é matemático. Né? Eu não sei, estou fazendo, por mais que eu queira. Sabe aquelas pessoas, não conte comigo, que eu vou fazer. Pois é, mas ela não tem competência para fazer. Então vai acontecer o erro. Pode ser outro lado, líder. Pode ser que ela saiba, mas ela não quer. Opa, se ela não quer, o que você precisa organizar aqui? Porque se ela não quer fazer, está cometendo erros ou equívocos, ou está protelando determinadas atividades, você vai precisar dar esse feedback positivo para ela, negativo para ela, corretivo para ela, de sinalizar, ó, Joana, eu entendo que você está capaz aqui, que você conhece, você entende. Você está com alguma dificuldade? Né? Porque você já sabe. E líder, às vezes a gente vai escalar a consequência mesmo e a gente vai ter que desligar, né? Porque a pessoa que sabe e não quer, mas eu vou desligar, eu, da porta, sabe porta aberta, não é? Sabe sem ninguém pegar no seu pulso, sabe sem que a pessoa seja ferida na sua identidade, você vai sinalizar, olha, eu preciso que alguém faça. Não é minha vaidade. Essa atividade ela precisa ser realizada. E, infelizmente, é uma atividade que você não quer fazer, embora você saiba. Né? E a gente vai encerrar nosso contrato e tá tudo certo. Né? Você vai bem, eu vou bem e eu cumpro a minha missão. Porque às vezes essa consequência última, que é o desligamento, vai acontecer. Já treinei, já desenvolvi, a pessoa sabe. Mesmo se ela não quer, não tem muito o que fazer. E, Cíntia, até que ponto a empresa deve se envolver na saúde mental dos funcionários? Tem esse ponto também, né? Tem. Com a NR01, a empresa, ela foi para este lugar, né? E ela tem mesmo uma boa responsabilidade. A gente passa 8, 9 horas, 10 horas no ambiente de trabalho. Então, eu como empresa, eu preciso estar atento, né? Esse é um ambiente de assédio sexual ou moral, esse é um ambiente em sobrecarga, esse é um ambiente onde, né, as pessoas têm um salário justo, enfim, responsabilidade inclusive social em muitos aspectos. Agora, vou voltar naquele nosso conteúdo. A pessoa vem com uma mochila inteira. Então, vou dar um exemplo que eu escutei, né, numa palestra que eu estava dando, e aí uma pessoa do SESMIT, inclusive da empresa, deu esse exemplo. E eu vou repetir aqui que eu achei muito legal. A empresa paga o nosso salário. Sim. Só que tem muita gente que está se endividando, tomando escolhas pouco assertivas em como você usa esse salário. E aí, pessoal, né? Isso aí já é pessoal. É pessoal. E, gente, a área financeira traz uma forte pressão psíquica, né? Então, eu como empresa estou fazendo o que eu deveria fazer, só que você, nas suas escolhas pessoais, né, está dando aí margens para perder saúde mental, né? Por exemplo. Só que quando essa pessoa chega, ela chega com isso aí, tudinho. Então eu digo, a empresa ela pode estar o tempo inteiro atenta, mapeei os riscos psicossociais, avaliei os riscos que tem na minha organização, desses que a gente já comentou, por exemplo, da minha liderança, da sobrecarga de trabalho, do ambiente nos relacionamentos, que muitas vezes não são só de liderança, tem muito assédio entre pares, né? Então eu mapeei. Eu tive, né, como empresa, ações efetivas para excluir, minimizar ao máximo esses riscos. Tive, né? Eu tenho palestras, eu tenho sensibilizações, eu faço treinamento com meus líderes para dizer e ensiná-los, como você falou, ensiná-los a identificar sinais e sintomas, ensiná-los a como ele lida com o comportamento para que ele tenha uma comunicação assertiva, ensinar a dar feedback, administração de conflitos, enfim. Eu fiz isso, né? Fiz, ótimo. Então eu como empresa, eu mantenho aqui no meu quadrado de responsabilidade, um ambiente psicologicamente seguro.
né? E isso é importantíssimo a gente reforçar. Inclusive é o que a lei vai nos cobrar, como organização. Mas não dá para eu também me responsabilizar por decisões que são externas ao meu ambiente. Então, acho que se a empresa e consegue comprovar e ver, e você sabe, Sara, não é só pela lei, não é só a norma, mas porque eu e você, como empresa, a gente pode ter um ambiente mais seguro para todo mundo, inclusive para você mesmo. E que legal esse bate-papo. Gostei demais, Que bom! esclareceu as nossas dúvidas. Mas assim, para terminar, Cíntia, qual é a primeira mudança que o líder pode fazer hoje para cuidar melhor da equipe e de si mesmo? Tá bom. Eu costumo falar que liderança vai ser um conjunto de comportamentos. Esses seus comportamentos, eles estão assertivos olhando tudo que a gente já conversou no programa? Porque quando eu começo a perceber disfunções em mim, o primeiro passo é o que eu preciso aprender. Porque se é um comportamento, líder, você pode aprender. Nossa, eu fazia isso em 1943. Pois é, mas agora a gente está em outro tempo. Não funciona mais, líder. E às vezes era muito ruim, mas a gente aceitava. Então, eu preciso desaprender algo para reaprender. Então, hoje, minha maior recomendação, identifique quais comportamentos como liderança você pode ser ainda melhor, porque eu tenho certeza que você também tem outros inúmeros extremamente positivos e favoráveis, senão você não estaria na posição que você está. Mas quando eu percebo que eu tenho um problema, e esse é meu desafio para você, então como é que eu vou fazer? E aí eu vou te recomendar até me procurar, tá bom, líder? Me procura que eu te ajudo, não é, a desenvolver essas competências, essa conduta, esse comportamento, com técnica, com ferramenta, com metodologia para lidar nesse ambiente que eu sei, líder, que é extremamente desafiador. Mas reconheça, você tem oportunidade para melhorar. Que legal. E quem deseja lhe procurar, como fazer? Boa, ficou uma deixa boa, não foi, amiga? Maravilhoso. Eu acho, amiga, que a gente vai bem. Olha, a gente pode até fazer um programa Uma assim dupla. junto de bate-papo. Eu acho, ficou bom. Pode me procurar nas redes sociais, @PSI de psi, né, de psicóloga, @PSI.Cíntia Lima, tudo simples, Cíntia Lima, lá tem muita dica, tem muita informação, você pode até mandar um direct para perguntar como é que a gente tem nossas próximas programações também. Cíntia, muito obrigada pela conversa e por ajudar a explicar um tema tão importante. Cobrar resultados faz parte da rotina, mas cuidar da saúde mental também precisa fazer parte da liderança. Como vimos, uma liderança mais humana pode ajudar a construir ambientes mais saudáveis e produtivos. A primeira edição do Teu Agora está chegando ao fim e te vejo daqui a pouco na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.